anunciamos Jesus, vai para o ar. Então as pessoas têm uma dificuldade de entender essa questão dos dogmas, porque elas querem esmiuçar e entender detalhe por detalhe do que é essa palavra, o que significa isso. Algumas pessoas até têm medo da questão do dogma, mas dogma é algo muito relacionado à nossa fé. Quando existe uma temática que a igreja quer apresentar a todas as pessoas, por exemplo, sobre a virgindade de Maria, tantos outros assuntos que são dogmas de fé, a igreja diz assim: isto é uma verdade inspirada por Deus e cabe-nos, diante da nossa limitação humana, acreditar nisso pela nossa fé. Então, quando você diz assim, eu acredito nisso que a igreja me apresenta, mesmo não tendo explicação racional para isto, eu digo assim, olha, pela minha fé, eu assumo isso que a igreja me apresenta e vou vivendo isso ao longo da minha vida. Esta, por exemplo, adesão de Maria ao plano de Deus, aceitando ser a mãe de Jesus, aceitando a encarnação de Jesus dentro dela pelo Espírito Santo, eu não tenho como explicar isso racionalmente, mas eu sei que isso me ajuda a viver, por exemplo, a minha disponibilidade para Deus, a minha entrega para Deus. Tudo isto é viver e entender o dogma na nossa vida, no nosso cotidiano. Todas as vezes que a gente pensa em dogma, nós nunca podemos pensar em algo inalcançável, algo que a gente não vai entender nunca. A fé, ela traduz na nossa vida tudo aquilo que a gente precisa. Se eu vou passar por um momento de dificuldade, por exemplo, pela minha fé, eu consigo superar isso com mais tranquilidade do que quem não tem fé. Isto cientificamente já é comprovado. Dogma é mais ou menos isto. Então, eu posso associar a minha fé naquele dogma com aquilo que eu realizo no meu dia a dia. Então, todas as coisas que eu faço, acreditando mais naquilo que a igreja me apresenta, acreditando mais naquilo que Deus faz na minha vida, isso é a realização da minha fé através daquele dogma que eu acredito, que eu aceito e procuro fazer com que isso seja mais constante na minha vida. Então, eu posso sim relacionar a fé que eu tenho nas coisas, na vida, em mim, naquilo que eu exerço na minha comunidade, com o dogma que a igreja estabeleceu para mim. O dogma não nos afasta de Deus, ao contrário, ele nos aproxima de Deus, porque diante de Deus aquilo que nós não compreendemos, nós aceitamos. Não é que a gente não tem explicação para tudo, mas é porque nem tudo precisa ser explicado, senão a fé deixa de existir. A fé é justamente esse encontro com Deus, essa proximidade com Deus, e os dogmas de fato nos ajudam a aproximar e viver essa intimidade maior com Deus. Então, dogma não nos distancia, mas nos aproximam de Deus, ao contrário do que as pessoas pensam. Eu falei antes que cabe ao magistério da igreja interpretar corretamente a palavra, a mensagem de Deus para nós. E o magistério formado pelos bispos em unidade com o bispo de Roma, aquele que deve ser o centro de unidade, que deve confirmar os seus irmãos na fé. E na caminhada da igreja, houve várias situações em que a comunidade ficou assim, se perguntando, o que aqui, nesse ponto, é verdade? E a igreja, ao longo de sua caminhada, declarou alguns dogmas, alguns ensinamentos que passaram a ser pontos, assim, não só de chegada, mas de partida, definições claras. Eu vou dar um exemplo de um dogma. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Foi tudo fruto de muita oração, reflexão, debates e estudos para se chegar a essa verdade. Então, a partir do momento que em concílios, lá no século IV, a igreja definiu isso, já não fica mais livre para cada um acreditar, não, eu acho que é só Deus, eu acho que é só homem, eu acho que é um homem especial. A partir do momento de uma definição dessa, realmente a igreja passa a viver dessa certeza. Então, chegou a um ponto e isso agora passa a iluminar o seu caminho. Senão, a igreja seria formada de pessoas que acham, e uma acha isso, outro acha aquilo. Ela também não é uma democracia onde o que a maioria acha das pessoas é que vai ser a verdade. O Espírito Santo foi prometido aos apóstolos justamente para iluminar a caminhada da igreja. Então, os dogmas, eles têm uma coerência com o mistério de Cristo. E quanto mais próximo um dogma, um ensinamento desses, está perto do núcleo central da fé, que é a nossa crença em Deus Trindade,
mais importante este dogma é para a nossa fé. Nós também poderíamos nos lembrar que os fiéis também são guiados pelo Espírito Santo. Quer dizer, quando o povo de Deus, em qualquer época, em qualquer situação, em qualquer lugar, começa a ter e se guiar pelas mesmas verdades, é sinal que é o Espírito Santo que age no coração desse povo fiel. Por isso também, que antes de proclamar um dogma, ao menos isso nos últimos séculos, o que os papas fazem, o bispo de Roma faz? Consulta os bispos do mundo inteiro perguntando: o povo de Deus acredita nesta verdade? Isto é um senso comum do povo de Deus. E quando começa a perceber que aquilo que foi acreditado ao longo dos séculos e hoje acreditado em situações diferentes, não, aí, sem dúvida, é o Espírito Santo que está agindo. Então, como vê, a nossa fé tem assim uma consistência e uma riqueza muito grande, porque se há alguém interessado em que nos mantenhamos assim fiéis à verdade, fiéis aos ensinamentos que Cristo veio trazer, se há alguém interessado é o Espírito Santo. Ele então acompanha a igreja, guia a igreja, quando a igreja se debruça sobre temas de fé e moral. A igreja nunca mudou o ensinamento de fé e de moral. Às vezes mudou-se quando resolveu opinar sobre outros assuntos, se a Terra é redonda, se não é redonda, como é. Aí, se o Sol que gira em torno da Terra, quer dizer, quando entrou num campo que não era de fé e de moral, aí houve erros e erros famosos, erros históricos. Mas em questões fundamentais da fé, o que envolve o comportamento moral, nunca houve erro. Por quê? Porque graças à assistência do Espírito Santo que a acompanha, ilumina os passos do magistério e assiste o magistério para guiar o povo de Deus na verdade. Agradecido por este dom imenso da fé, eu invoco sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã em Cristo Jesus, Shalom, a paz do Senhor esteja com você.